Olá, eu sou o professor Francisco Echalar e neste vídeo eu vou tratar de um tweet que passou por mim no ano passado. O tweet dizia essencialmente o seguinte: a diagonal de um quadrado de lado 1 não pode ser a raiz quadrada de 2. Ora, isso é um resultado que é consequência direta do Teorema de Pitágoras. Em outras palavras, o autor está sugerindo que talvez Pitágoras esteja errado nesse caso. Vamos ver como é isso. Então vamos começar falando da situação de partida. A gente tem aqui um quadrado ABCD. O lado do quadrado mede 1 centímetro. O rapaz fala claramente a diagonal de um quadrado de lado 1. Nessa figura tal como eu desenhei, as diagonais são ou o segmento AC ou o segmento BD. O quadrado tem duas diagonais. As duas têm a mesma medida. E aí, agora, como é que a gente vai calcular essa medida? A gente pega, por exemplo, esse triângulo. A diagonal e os lados formam triângulos. A gente vai pegar esse aqui. É um triângulo retângulo porque o vértice B corresponde a um dos ângulos internos do quadrado, que, por definição, mede 90 graus. Então, a gente tem uma figura plana, o quadrado. A gente visualiza nessa figura plana uma outra figura plana, um triângulo retângulo. E a gente tem um teorema da matemática que diz coisas sobre triângulos retângulos, o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cada cateto mede 1, então o que a gente tem? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 1 mais 1, resultado. O quadrado da medida da hipotenusa mede 2. Se o quadrado é 2, a medida da hipotenusa é raiz de 2 centímetros. Esse resultado não tem discussão. A gente parte de um teorema da matemática, a gente aplica corretamente esse teorema, os cálculos estão certos, não tem como discutir esse resultado. Eu não conheço o autor do tweet, mas eu imagino que ele não questiona aquilo que a gente acabou de ver, a aplicação do Teorema de Pitágoras. Pela redação do tweet, a impressão que fica é que o problema dele é quando daqui a gente vem para cá. Aqui a gente está representando o resultado. Raiz quadrada de 2, a gente está representando com a última operação a ser feita. Do lado direito, a gente está representando esse resultado usando o sistema de numeração decimal. E aí que o bicho pega. Essa partezinha aqui que pega, na verdade. Esses 3 pontinhos querem dizer que essa sequência de algarismos não tem fim. Eu nunca vou conseguir escrever, usando essa representação, eu nunca vou conseguir escrever a raiz quadrada de 2 completa. Sempre vai ter mais algarismos que deveriam ser escritos. E pelo que dá para entender do tweet, é isso que incomoda. Como é que algo que não termina, como é que algo infinito, nas palavras dele, pode ser a medida de alguma coisa que claramente é finita? A diagonal do quadrado tem começo e fim, tem uma medida bem definida. Essa medida não pode ser algo que é infinito. Então, o problema não está na aplicação do Teorema de Pitágoras que nos leva até aqui. O problema está desse lado aqui, do lado direito, e em que você tem uma representação infinita. Por que ele acha que o lado direito representa um número infinito? A minha primeira hipótese é a coisa mais básica. Como é algo que não tem fim, então não dá para saber exatamente qual é o tamanho desse número, qual é o valor desse número. Vai estar sempre crescendo. Vamos tentar tornar esse palpite um pouco mais objetivo. Vamos dizer que eu queira representar aproximadamente essa raiz quadrada. Eu vou pegar só o primeiro, 1. Vocês vão dizer, não, está errado. Realmente, não é o valor exato, mas é uma primeira aproximação. Aí eu vou dizer, não, mas eu quero pegar os 2 primeiros, 1,4. Tudo bem, eu estou com uma aproximação melhor. Agora, olha só, com 2 dígitos, a gente tem um número maior do que com um dígito só. Vamos pegar os 3 primeiros dígitos. 1,41. Com 3 dígitos, a gente tem uma aproximação melhor e tem um número maior. 1,41 é maior que 1,4, que é maior que 1. Vamos pegar só mais um caso aqui. Com 4 dígitos,
a gente vai ter 1,414, que é maior que os outros três. Então, a cada dígito que eu acrescento a essa minha aproximação, o número que eu obtenho é maior que os anteriores. Então, dá a sensação de que isso não vai parar de crescer, que esse número é infinito. Eu não vou demonstrar nada aqui. Eu só quero apresentar alguns argumentos para mostrar que não é bem assim. Então, é verdade que a cada dígito que eu acrescento, o número aumenta. Mas olha só, quando eu vou do primeiro para o segundo, ele aumenta quanto? 0,4. Quando eu vou do segundo para o terceiro, quanto que ele aumenta? Ele também aumenta, só que ele aumenta muito menos. No primeiro caso, ele aumentou 4 décimos, no segundo, 1 centésimo. De 3 para 4 dígitos, o que acontece? Aumenta 4 milésimos. A cada dígito que eu acrescento, de fato, o número vai aumentando. Só que aumenta cada vez menos. Ou seja, ele está crescendo, só que está crescendo cada vez mais devagar. Isso sugere que ele vai se aproximando de um limite superior. Esse limite superior vai ser a raiz quadrada de 2. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o seguinte. A gente não consegue escrever toda a representação decimal do número, mas a gente consegue calcular cada um dos dígitos que a gente precisa. Esses 32 dígitos que eu coloquei aqui, eu obtive usando a calculadora do Windows 10. Para a absoluta maioria das aplicações, eles são mais do que suficientes. Mas se eu precisasse de mais dígitos, tem como calcular. O que interessa aqui é que é um número muito bem determinado. Tanto que eu posso calcular cada um dos dígitos dele. Então não tem nada que impeça ele de ser a medida de um segmento finito. A confusão do rapaz está ligada a uma má interpretação do que significa esses 3 pontinhos. É a representação dele que é infinita. Isso não quer dizer que ele seja infinito. Isso coloca problemas práticos. Como é que eu trabalho com ele? A gente sempre vai trabalhar com aproximações. A gente sempre vai fazer arredondamentos e truncamentos. Mas ele é um número muito bem definido. Tá certo? Eu espero em breve fazer um vídeo sobre essa questão de truncamentos e arredondamentos. Enquanto isso, coloque suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe e divulgue o trabalho. Até a próxima.